Vamos então agora conversar aí com o Riberaldo Apurinã, que é liderança indígena. Riberaldo, a gente ouviu aqui o lado do prefeito, a gente colocou aqui a situação do desabastecimento das cidades, mas é importante a gente também ouvir os motivos pelos quais vocês estão promovendo essa manifestação e esse ato, né, de fechamento da rodovia federal na altura ali de Boca do Acre, né, e causando aí essa interrupção de abastecimento e esse risco de desabastecimento na região. Isso foi um meio, né, que nós, comunidades indígenas, nós encontramos chamar a atenção do poder público. Já faz 18 anos que esse processo aqui da BR-317 vem rolando, então nenhuma organização, nem por parte do poder público, nem a FUNAI, nem as organizações ONG envolvidas na época, nos trouxe nenhuma informação com relação ao andamento desse processo que estaria ocorrendo durante esse tempo. Tá, mas Riberaldo, explica para mim o que é esse processo. Tem muita gente que não conhece o caso. O que efetivamente, qual é o problema aí que está acontecendo na rodovia? Alguma questão de terra? O que é que está acontecendo aí que está deixando vocês inconformados com a falta de solução? É um processo que já vem há muito tempo, né? Onde em 2018, acho que 2012, por aí, houve uma reunião onde tinha 5 organizações envolvidas. Essas organizações, elas envolveram muita, vamos dizer assim, muito dinheiro nesse processo para pouco indígena. E a comunidade pensou o seguinte: vamos reunir nós, comunidade, só as 2 aldeias que são afetadas, e esquecer essas organizações, né, e essas outras terras indígenas que estavam envolvidas na época, né, para ver se a gente tem umas soluções. E o que levou nós a fazer isso perca de pessoas, né, de crianças, de idosos, por falta de, vamos dizer assim, a BR, ela está muito ruim, né? Nós, né, vários socorros a gente tentou levar ali para Boca do Acre, aqui Rio Branco, mas a BR está muito ruim, né? E sempre no município de Boca do Acre, Rio Branco, né, sempre nós, os povos indígenas, nós levamos uma culpa que os indígenas que não queriam a pavimentação. Então foi um ato de nós mostrar, né, para a população não indígena que nós somos a favor do asfaltamento. Tá, então vamos lá. Eu quero, só para a gente deixar aqui bem claro, né, para quem está nos ouvindo. Nós estamos falando da BR-317, né, lá na altura do quilômetro 124, né, ali próximo de Boca do Acre, né, já chegando no estado do Acre. E aí você está relatando para a gente que existe um processo e que no início desse processo, 5 ONGs, você sabe o nome dessas 5 ONGs? Você tem ideia de algumas, pelo menos, que estavam capitaneando isso? Olha, agora no momento eu não tenho, mas a maioria tem problema. Elas são organizações indígenas. Beleza, então são aquelas ONGs que se dizem trabalhar com os povos indígenas, etc., que certamente estavam captando dinheiro para isso, né? Exatamente. E vocês, efetivamente, que são vamos dizer, 2 povos indígenas aí da região, decidiram se rebelar contra isso, porque o dinheiro estava ficando com as ONGs e não estava indo efetivamente para vocês. E eles estavam atrapalhando, vamos dizer assim, ou impedindo, melhor dizendo, para não dizer atrapalhar, mas impedindo a reforma da BR. E não era vocês, eram eles, é isso. Exatamente. Com relação, vamos dizer assim, dinheiro, se entrou alguma verba, né, nós não sabemos, mas, assim, com certeza no futuro, né, desse projeto, essas ONGs iam ser contempladas mais do que os povos indígenas, mais do que nós que moramos aqui na aldeia, né? Então, assim, nós chegamos num acordo e as ONGs, né, que estava, vamos dizer assim, em negociação com o IBAMA, com o DENIT, não estava trazendo informações para a base. Tá, isso é normal, viu? Olha, Riberaldo, a gente acompanha alguns casos de algumas ONGs na região amazônica e a atuação delas é exatamente essa. Elas se apresentam para os órgãos oficiais de governo como representantes das aldeias e das comunidades indígenas, só que tudo que eles decidem, eles não levam para as comunidades. Eles não participam para os povos indígenas efetivamente. Né? Então, o que você está falando só reforça uma coisa que a gente já vem identificando desde Roraima. Né? Então, várias comunidades vivem exatamente esse mesmo dilema com
ONGs. Bom, aí em algum momento vocês romperam com essas ONGs. Quando foi que isso aconteceu, Riberaldo? Olha, nós tivemos uma reunião aqui interna dentro da comunidade que vai fazer já quase 2 meses. E daí as lideranças junto com as comunidades indígenas decidimos, né? A gente sabe que não é fácil, né? As ONGs, hoje, a maioria dessas organizações, ela responde aonde temos organizações aqui Baixo Amazonas, sem ser Boca do Acre e outros municípios aqui para Baixo Amazonas, né? Que diz que são pessoas que trabalham com os povos indígenas, onde tem ONG, organizações que nós nunca recebemos aqui na nossa aldeia. Eles nunca reuniram com vocês, a verdade é essa? Não, né? Nós temos só informações de que tem ONG que abrange o Médio Purus, né? Do Amazonas e aqui a cabeceira do Purus. Então, assim, foi um tabu que a gente quebrou, né? Foi difícil a gente criar isso, porque claro que nós vai estar batendo de frente com nossos próprios parentes indígenas, mas por melhoria das nossas comunidades e melhoria nossa, né? Nós optamos para fazer esse movimento, esse manifesto. Tá, então esse manifesto ele partiu de quem vive efetivamente dentro das comunidades, não é representante, né? Não. Esse manifesto partiu de 2 terras indígenas, que é a terra indígena 124, onde tem 3 aldeias, e a terra indígena 45, Boca do Acre, que tem 2 aldeias. Você sabe dizer o nome das 3 do 124 e das 2 do 45? A terra indígena aqui do 124 é a aldeia Camapã, a aldeia Vila Nova, a aldeia Chaparral, e da terra indígena 45 ali a aldeia Manhê e a aldeia Aripuanã. Muito bem. Aí a gente chega no bloqueio da estrada. Então vocês foram bloquear a estrada para demonstrar que, na verdade, vocês pensam diferente daquilo que as ONGs estavam pregando para os órgãos de governo, de que não era para mexer na estrada como eles fazem na BR-319, eles são contra, né? E eles tinham essa posição há muitos anos aí, impedindo a reforma dessa estrada, alegando ser terra indígena. Como vocês moram aí, vocês resolveram fechar a rodovia e dizer o seguinte: nós queremos a reforma da rodovia porque nós somos a favor. É isso? Exatamente. Chegou no momento que os nossos parentes que moram aqui na BR, os indígenas, né, se eles andavam de táxi, de ônibus, eram muito massacrados, porque a BR está muito ruim, a estrada, né, e fica esses 2 trechos que está dentro da aldeia indígena, está péssimo. Então, toda vez que os ônibus, né, que vinha alguns indígenas de ônibus da cidade para a aldeia, né, muitos, né, falavam palavrão com os indígenas. Certo. Então, assim, chegou um ponto que não tinha como mais. O que eu entendi, Riberaldo? O que eu entendi? Eu entendi que por essas ONGs ficarem impedindo a reforma da rodovia, a comunidade aí, né, as cidades e as pessoas usuários da rodovia começaram a culpar os indígenas pela má condição da rodovia. Né? Exatamente. E aí começaram a tratar mal vocês, quando na verdade foram as ONGs que causaram esse problema. E vocês, na verdade, vocês querem a reforma da rodovia, né? Exatamente, nós somos de acordo, né, com o asfaltamento dos trechos dessas 2 terras indígenas, onde, né, estaria aí as ONGs nos informando para todo mundo, dizendo que nós queríamos o asfaltamento, mas a gente tinha um valor de 80 milhões de reais. Então, assim, a ONG dizia para todo mundo que vocês até aceitariam fazer a reforma, isso a ONG falando, que vocês até aceitariam a reforma desde que tivesse um pagamento de 80 milhões, 80 milhões seria isso? Exatamente, desde que esse valor chegou até a mais, mas assim, nós somos, né, claro que nós queremos asfaltamento, nós temos certeza que isso, né, se esse estudo for né, o IBAMA fazer esse estudo, claro que o governo federal não vai só passar o asfaltamento, né, nas terras indígenas, vai ter uma compensação, uma escola, um posto de saúde, claro, algo que vem beneficiar a comunidade indígena, não as organizações que estão lá fora.